Pânico no bolsonarismo. Alexandre de Moraes soltou uma bomba. A prisão está cada vez mais próxima. É por isso que o Bolsonaro, na entrevista que ele deu no aeroporto de Brasília, ele com carinha de bunda, com carinha de choro, assim, o Flávio Bolsonaro do lado dele, assim, com carinha de choro, e ele falou: posso ser preso, as acusações contra mim são terríveis, são gravíssimas. No meio aí de 40 minutos de entrevista, acabou confessando que ele cogitou estado de sítio, que ele cogitou ali o que estava na Constituição. Ele não falou o número do artigo, mas é o artigo 142, ou seja, ele cogitou sim o golpe de Estado, ele confessa que ele cogitou. Só que o que foi revelado pelo Alexandre de Moraes mostra que ele não apenas cogitou, não, ele começou os preparativos e ele foi até o final. O Alexandre de Moraes tornou público o relatório final da Polícia Federal sobre a investigação de golpe de Estado. Então toda a conclusão de 1 ano e 10 meses de investigações foi tornada pública agora. E são 884 páginas. Então essas bombas aí vão sair ao longo dos próximos dias, porque por mais que muitos jornalistas leiam rápido, não conseguem aí pegar cada detalhe disso aí em pouco tempo. Tem que ler muito. Por exemplo, o Procurador-Geral da República diz que só em 2025 vai apresentar a denúncia. Olha, uma vergonha. O cara deveria, o trabalho dele literalmente é isso. Mas diz que para 2025 fica aí a denúncia contra o Bolsonaro. Porém, as fontes que dizem isso são da imprensa, não são fontes oficiais. Não sabemos. Há quem diga que ele pode apresentar a denúncia até o fim do ano. Não sabemos. O que acontece é o seguinte: no relatório tem muita, mas muita prova contra o Bolsonaro. Tem uma diferença das provas do relatório e das provas materiais. No relatório tem, por exemplo, transcrições de mensagens. Já as provas materiais, que são os áudios, esses aí são anexados separadamente e vão direto para a Procuradoria-Geral da República. No caso do inquérito do golpe, os áudios já vazaram aí na imprensa. A gente vai conseguir escutar cada um dos áudios que estiverem ali, que estão ali no relatório final. O relatório aponta 8 principais provas contra Jair Bolsonaro. É isso que está apavorando ele, tá? Tem uma coisa também que está apavorando os deputados bolsonaristas. Ontem à tarde, no começo da noite, o Janones fez um post, ele fez uma dobradinha com o Rogério Correia, do PT. E aí eles disseram o seguinte, que tem aí áudios, ou coisa pior, sobre deputados bolsonaristas. E o Janones usou o nome ali Chupetolândia, ele quis se referir ao Chupetinha, que é o Nicolas Ferreira, tá? Ele fez ali um post lá dizendo, assim, insinuando que era o Nicolas Ferreira que vai cair aí em coisa da Polícia Federal. E o Rogério Correia ensinou aí que são Geyer, Carla Zambelli e outros. Tá um pânico aí generalizado no bolsonarismo, porque lembremos, a Polícia Federal pegou aí os celulares do Gustavo Geyer, pegou os celulares do Carlos Jordi, mas aquilo tudo era no âmbito do inquérito das milícias digitais, que é um inquérito que, lembremos, o inquérito do golpe de Estado ficava dentro do inquérito das milícias digitais. Então, as operações de busca e apreensão, todas aí, no caso do Geyer é um outro inquérito, mas como se cruzam, as coisas são compartilhadas. Então vai dar ruim, viu? Vai dar bem ruim. Parece que tem muita coisa ruim contra esses aí que estavam pregando o golpe de Estado. E aí, vou falar aqui sobre as provas que a Polícia Federal usa contra o Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, tem 8 provas aí, que são as principais contra o Bolsonaro. E aí eles falam aí os fatos, né? Aí depois eles vão, durante dezenas, centenas de páginas, vão ali elucidando cada parte disso. Mas são 8 pontos principais. E aí eles vão entrando aí no mérito de cada um. Primeiro, a reunião realizada entre Bolsonaro e seus ministros em julho de 2022, na qual ele convocou os integrantes do governo a agirem antes das eleições para disseminarem fake news sobre a lisura das urnas. A Polícia Federal aponta que no encontro outros integrantes do governo, como o ministro Anderson Torres, o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, general, o do GSI, general Heleno, e o secretário-geral da Presidência, general Mário Fernandes, que está preso, propagaram mentiras sobre fraude nas eleições. Lembremos, o general Heleno confessou que ele tinha membros da ABIN já em missão, infiltrados nas campanhas adversárias do Bolsonaro. Deveria saber quem foi, como foi essa operação, né? Isso tem que ser investigado. O caso aí do Mário Fernandes, ele falou que tinha que ter dado um golpe, aí tinha que fazer alguma coisa antes da eleição. Ele não queria esperar perder a eleição, não. E o Anderson Torres falou aí de fraude nas urnas, e o Bolsonaro mandou os ministros começarem a atacar as urnas com mais afinco. Aí, 2,
a representação eleitoral apresentada pelo PL, partido de Bolsonaro, após o segundo turno, com dados inconsistentes para questionar o resultado de mais de 200 mil urnas só no segundo turno. A Polícia Federal afirma que o documento foi apresentado à Justiça Eleitoral com conhecimento do Bolsonaro e do presidente Valdemar Costa Neto. Pois bem, aí entra a delação sem prêmio, tá? Do Valdemar ao Bolsonaro. Para se livrar e tentar livrar o PL, o partido dele, de um processo que pode causar a cassação do PL, lembremos, fez tudo isso em vão, porque o processo está avançando. O Valdemar falou para a Polícia Federal o seguinte: olha, isso foi ideia do Bolsonaro. Olha, vocês sabem como é o Bolsonaro, ele é muito teimoso. Quando ele coloca uma coisa na cabeça dele, não tem como tirar. Olha, é o Bolsonaro quem quis. Olha, eu sempre falei que não. O Valdemar deu uma entrevista agora, faz um mês e meio, em que ele diz na Globo News, onde ele, um cara golpista, indiciado hoje por golpe de Estado, mas todo mundo já sabia que seria indiciado, foi tratado pelos jornalistas como se fosse assim, olha, nossa, uma personalidade da política brasileira. Nossa, um cara ilibado, sério. Foi assim que foi tratado o Valdemar Costa Neto na Globo. Aí, o Valdemar disse o seguinte, que olha, eu sempre fui democrata, olha, eu estive já estive em governos aí, eu votei na Dilma, eu não sei o que e tal. E aí disse que ele jamais, nas várias eleições que disputou e que o partido dele disputou, jamais questionou a lisura das urnas. Ele fala, E aí ele disse que quem queria era o Bolsonaro. Só que tem um problema. O documento foi apresentado pelo Partido Liberal, porque só partidos políticos podem questionar o resultado da eleição. Sabe quem é o presidente do Partido Liberal? Valdemar Costa Neto. Sabe quem deu a ordem no Partido Liberal? Valdemar Costa Neto. O Bolsonaro não pode ligar para a assessoria jurídica do PL e mandar o PL entrar na justiça. Quem tem que fazer isso é o Valdemar Costa Neto. Lembra disso? Então ele foi indiciado e aí ele delatou o Bolsonaro. E todo mundo sabe que faz sentido a delação. É óbvio que foi ordem do Bolsonaro. Aliás, ordem essa dada em público. Não o Bolsonaro, que ele estava em silêncio, mas todo o bolsonarismo dizia que era para fazer isso. Pois bem, o 3. Ações de pressão ao comandante do Exército Freire Gomes, como a carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Lembre-se que alguns oficiais mandaram uma carta para o comandante do Exército. E a Polícia Federal sabe, essa carta foi articulada por Jair Bolsonaro. Ele deu aí o aval para que os militares pressionassem o chefe do Exército. Aí, 4. Com apoio do núcleo jurídico, o Bolsonaro elaborou o decreto conhecido como Minuta Golpista, que previa a ruptura institucional e impedia a posse de Lula como presidente eleito. O texto estabelecia a decretação de estado de defesa no âmbito do TSE e a criação da Comissão da Regularidade Eleitoral, para apurar a legalidade do processo eleitoral. A assinatura do documento por Bolsonaro ia abrir espaço para um golpe. E aí, a Polícia Federal, 5, colheu entrada e saída de visitantes do Palácio do Alvorada, diálogos de integrantes do núcleo próximo de Bolsonaro, datas e locais de reuniões que indicam que Bolsonaro tinha conhecimento da operação chamada Punhal Verde e Amarelo, que previa o uso de explosivos e veneno para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, além de mais uma pessoa. E do plano Copa 2022, que previa capturar o Alexandre de Moraes. Lembremos, uma coisa bem simples, uma investigação. Você pega a localização dos celulares, aí pronto. Não tem como aí o criminoso falar que não. Mas no caso tinha ainda registros de entrada e saída e coisas piores. O general Mário Fernandes, que está enjaulado nesse momento, ele foi ao Palácio do Planalto quando o Bolsonaro sabidamente estava lá. Lembremos, o Bolsonaro não dava mais expediente no Palácio do Planalto. Quando ele perdeu a eleição, ele ficou 40 dias recluso no Palácio do Alvorada. Ele foi no Palácio do Planalto 2 ou 3 vezes. Quando estava lá, o general imprimiu dentro do Palácio do Planalto. Ele imprimiu o documento ali de golpe com o plano para matar o Lula, com o Bolsonaro lá. Aí sabe o que ele fez com esse documento? Ele levou para o Palácio do Alvorada, onde o Bolsonaro também estava. Ou seja, horas depois, o Bolsonaro foi para Alvorada, ele foi, não junto, mas foi separado. Não se sabe, hein? Não chegou ainda nessa parte, são 800 e tantas páginas. Não sabe nem se isso está descrito ou não. Mas ele foi ao Alvorada e ele foi com esse documento. Agora, eu vou te perguntar, o que você acha que o cara, no trabalho do Bolsonaro, era o local de trabalho dele, imprime um documento, o Bolsonaro não sabe. Aí ele leva para casa do Bolsonaro. Para quê? Ele foi mostrar para Michelle? Michelle, olha que documento bonito aqui, vamos matar o Lula, hein, Michelle? Foi.
Ele foi fazer o quê? Ele levou o documento para lá e foi assistir Netflix na TV da sala? E o Bolsonaro ficou no quarto, ficou em outro cômodo. Não se viram. Difícil, né, Bolsonaro? Muito, muito difícil falar que ele não sabia. Ainda mais aí com o fato de que foi impresso no... Eles imprimiram no Palácio do Planalto. Sabe? Uma impressora portátil aí que você compra nesses sites aí da China ou nessas lojinhas aí. Não custa nem 300 reais uma impressora. Impressora ruim, mas para imprimir um documento aí só preto e branco. Impressora portátil, pequenininha assim, imprime folha 4. Não conseguiram, não tiveram essa capacidade de pensar, pô, vou comprar uma impressora só para isso. Não, vamos imprimir lá de dentro do palácio, na impressora oficial do palácio. Parabéns. Aí, 6. Reunião convocada por Bolsonaro em dezembro de 22, com os comandantes das Forças Armadas para apresentar a minuta que abriria espaço para o golpe de Estado e pressionaria os militares. Os dois aí, o da Aeronáutica e do Exército, falaram que não, e o da Marinha se colocou à disposição. E os depoimentos deles foram bem claros. Agora, muita gente falando que, nossa, eu vi o Merval Pereira, o legalismo venceu nas Forças Armadas. Pô, se vencesse, o general, assim que o Lula assumiu, ia falar, olha, eu não podia falar antes, mas agora que voltamos à normalidade, ó, o Bolsonaro foi lá e tentou me convencer a dar golpe, ó, tava me pressionando para dar golpe. Nada. Só foi falar isso o general quando ficou ruim para ele apareceu nas investigações. Aí ele foi convocado, ele não foi ele, porque quis não, foi convocado a prestar depoimento e aí ele entregou o Bolsonaro, mas antes disso não entregou não, tá? E só não deu golpe porque não veio ordem lá de cima dos Estados Unidos, senão dava, viu? Eu peço a sua inscrição no canal, a prisão deles eu já tô pedindo aí faz muito tempo, agora eu peço a sua inscrição no canal e vamos seguir aqui contra essa corja maldita. Falou!